E o nosso diferencial é que você pode transmitir ao vivo o seu podcast em nossa página para mais de 50 mil inscritos. Traga todo esse engajamento para você. Vem produzir o seu podcast no estúdio Quarentenário Mil Grau. Está procurando um lugar para produzir o seu podcast? Então você encontrou. No estúdio Quarentenário Mil Grau você vai encontrar um ambiente climatizado, equipamento de última geração para trazer qualidade no seu vídeo. E o nosso diferencial é que você pode transmitir ao vivo o seu podcast em nossa página para mais de 50 mil inscritos. Traga todo esse engajamento para você. Vem produzir o seu podcast no estúdio Quarentenário Mil Grau. Está procurando um lugar para produzir o seu podcast? Então você encontrou. No estúdio Quarentenário Mil Grau você vai encontrar um ambiente climatizado, equipamento de última geração para trazer qualidade no seu vídeo. E o nosso diferencial é que você pode transmitir ao vivo o seu podcast em nossa página para mais de 50 mil inscritos. Traga todo esse engajamento para você. Vem produzir o seu podcast no estúdio Quarentenário Mil Grau. Está procurando um lugar para produzir o seu podcast? Então você encontrou. No estúdio Quarentenário Mil Grau você vai encontrar um ambiente climatizado, equipamento de última geração para trazer qualidade no seu vídeo. E o nosso diferencial é que você pode transmitir ao vivo o seu podcast em nossa página para mais de 50 mil inscritos. Traga todo esse engajamento para você. Vem produzir o seu podcast no estúdio Quarentenário Mil Grau. Está procurando um lugar para produzir o seu podcast? Então você encontrou. Salve, salve família, eu sou o Nathan Roots, esse é o Supernova Podcast, nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios Quarentenário Mil Grau e hoje eu estou aqui com ele, que é diretor artístico, produtor cultural, representante da causa das diversidades e hoje ele está aqui com a gente para falar sobre o início das festas juninas aqui em São Vicente, Jackson Bispo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Nathan. Obrigado você por ter aceitado. E Jackson, já pra gente começar, né? Eu queria saber de você, como que se iniciou na sua vida, onde entrou as juninas na sua vida, como você conheceu, por onde que iniciou essa história na sua vida? Eu sou Jackson Bispo, eu tenho 45 anos e eu sou sergipano, sou nordestino raiz, eu sou arretado de Baú. Eu vim pra cá, pra Baixada, tem 20 anos, né? Mas eu sempre fui quadrilheiro lá em Sergipe, que é o berço, né? Ali no eixo norte-nordeste, a gente tem Sergipe aí como um polo muito forte. Depois de Ceará, eu acho que as quadrilhas juninas de Sergipe são as melhores da região, particularmente falando. E aí, quando eu vim pra cá, morar aqui, eu vim morar com meu irmão no Jockey Club. Morei lá com ele. E ali a gente se deparou que também tinha uma cultura junina muito forte, né, na região, né? A gente tem a corte francesa, a gente do Paulino, que já tem mais de 40 anos de resistência, né? Porque é um polo cultural de resistência. A gente tem a tia Tânia ali próximo, em Fátima. E tem o tio Cris também, 30 anos de existência, fazendo uns arraiás bons ali na periferia do Jockey Club. Então, a junina sempre teve na minha vida nessa caminhada, né? Mas eu nunca dancei quadrilha junina aqui na Baixada. Eu sempre estive presente nos eventos, mas nunca foi um cenário de dançar. Até porque eu precisava estudar e trabalhar e todo esse contexto que eu precisava construir minha história, minha trajetória de vida. Caramba, pra você ver como é... Quem não faz parte da bolha não tem noção do tamanho, né? Da dimensão das quadrilhas que rolam em São Vicente, né? Porque, assim, eu não sabia que tinha tantas, né? E com tanto tempo, assim, né? Não, as juninas...
Eu falo que o evento das Juninas em São Vicente é o segundo maior evento de São Vicente. Só perde para a própria encenação, né? Particularmente pensando assim em quantidade de pessoas envolvidas, em recursos, em pessoas trabalhando nos bastidores e tudo mais, a gente tem esse movimento cultural tão forte, tão aguerrido. E a existência dela vem da década, tipo, há 40 anos de existência. A corte francesa do Paulino é a quadrilha mais antiga da região, então ela é um marco, Caramba. assim. E tem essa estrutura toda gigantesca aí, com investimentos, como você falou. Defina investimento. Porque é delicado falar, né? Talvez investimento não por parte do governo, mas por parte de quem faz acontecer, né? Dos próprios produtores Ah, ali, sim. porque pelo que eu ouvi falar, né? São produções quase próximas do carnaval, né? A galera trabalha o ano inteiro antes de acontecer as juninas, né? Total. Eu penso que uma junina é um polo de resistência, como eu sempre falo. E também é um ponto cultural muito forte, muito aguerrido, né? Quando você pensa num presidente de uma quadrilha junina e pensa em toda a sua diretoria, né, da junina, que pensa o tema, que busca o melhor figurinista, as costureiras, que fazem esse movimento até mesmo de economia criativa acontecer no seu bairro, e também a comunidade local, né? Se faz um, 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 um- esse senso de pertencimento, sabe? De pertencer a uma junina. Quando você fala numa junina do tio Cris, por exemplo, do bairro do Jockey, você vê todo o envolvimento. Quando eles vão ensaiar, por exemplo, numa quadra de escola, aí você tem realmente levando a comunidade para dentro de uma escola. Então você tem todo esse aparato que se faz necessário durante o ano todo para que possa acontecer as apresentações, né? Que vão ocorrer geralmente em junho e julho, né? Pô, bacana. E assim, como você citou no início, você é descendente de nordestino, né? Assim Eu como sou eu também. Você é nordestino. nordestino, Eu nasceu sou, lá. nasci lá. De que estado que você é? Sou de Sergipe, sou de Tobias Sergipe. Pô, Barreto, eu sou legal. da Caatinga de Sergipe. Minha mãe é de Aracaju também, a família Aí, vem de praiano, lá. né? Você Aí, é tá mais chique, eu vendo? sou mais. Mas então, pra gente que já é cultural, que a gente tem na família, né? Familiares que vêm de lá, já tem essa tradição, ok a gente conhecer e se ser familiarizado, né? Mas o que você acha que na região sudeste aqui, no pessoal de São Paulo, né? Do litoral, o que torna tão gigantesco assim, tão especial as juninas para essa galera que já não é tão tradicional? Ah, não dá pra pensar, por exemplo, em Cubatão sem pensar no nordestino que construiu toda aquela base. Não dá pra pensar em São Paulo, em toda essa região sudeste, e hoje aqui em Santos e em São Vicente, no trabalhador, por exemplo, de uma portaria que não seja realmente descendente de um, né, um faxineiro, uma pessoa que trabalha realmente na base. Estou falando do trabalho mais braçal. Hoje, a gente tem, por exemplo, a maioria dos trabalhadores que trabalham na construção de obra civil, ou até mesmo são pedreiros, são nordestinos, ou são descendentes nordestinos e netos de nordestinos. E eu acho que tá por aí. Acho que até mesmo ao longo do tempo, né, ali no México 70, aquela cultura de colocar a fogueira na porta que se foi se perdendo, mas sempre se teve essa Sim. cultura aqui nessa região. Eu acho que vem desse berço. A gente não tem como, né? Eu vim para essa região meio tardia, né? Eu vim há 20 anos atrás, eu já tinha 23 anos, eu já vim tardio para cá. Quer dizer, tipo, mas meu irmão, por exemplo, ele veio muito mais cedo, ele já tinha 18 anos quando ele veio, né? Meus primos e tudo mais. Eu acho que tá aí. Eu acho que essas 10 juninas que a gente tem aqui em São Vicente, que são as pioneiras e as mais fortes, no eixo sul-sudeste, São Vicente é referência nacional, assim, pensando no eixo, fora do eixo, né, norte-nordeste, as juninas de São Vicente são as mais fortes e são referências, assim. O pessoal de São Paulo bebe da qualidade e da potência cultural que a gente tem na nossa região. Pô, que bacana, que orgulho, né? Muito. Eu sou, assim, um defensor. Eu me arrepio em falar nas Juninas, porque eu acredito muito nessa potência que eles têm enquanto ponto cultural, sabe? Quando eu falo ponto cultural, realmente a gente tem, por exemplo, a tia Valdelice, que fica ali num- na Vila Margarida. Esqueci o nome da avenida. Nas Nações. A tia Margarida, ó, a tia Valdelice. Ela, por exemplo, ela abriu recentemente várias oficinas de corte e costura,
vai ter oficinas de maquiagem. São pontos onde vão ter esse trabalho de formação desses novos produtores de arte, até mesmo para suas próprias juninas. Porque assim o é. Quando a gente pensa numa quadrilha junina, a gente não pode pensar só no brincante, na dança, na arte. A gente tem que pensar nos bastidores, de quem faz as juninas acontecer. Exato. Essa seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Então emenda. Então já vamos nela, já vamos emendar. E nessa posição, nesse lugar de diretor de eventos, né? Diretor cultural ali. Como que funciona esse processo do ano inteiro, né? Você se prepara o ano inteiro ali para poder acontecer nessa data específica, né? A gente só vê o show acontecendo, mas como funciona esse processo durante o ano, até chegar nas juninas em si? Ó, a gente tem todo um envolvimento, principalmente da comunidade e também do próprio movimento junino. Como eu falei, a gente tem um presidente da quadrilha junina, Paixão Caiçara tem seu presidente e sua diretoria. E eles pensam durante o ano, além do tema, das cores, das roupas, trabalhar toda a pesquisa e aí a parte da coreografia e tudo mais, a gente também tem um empenho muito forte dessa diretoria de arrecadar verbas. E não estou falando do poder público. Ainda estou falando daquela comunidade, desse recorte periférico que faz acontecer a junina. Aí eles lançam uma festa-tema, onde eles cobram a entrada, ou pelo menos quando não cobram, eles vendem comidas, bebidas para poder arrecadar alguma verba. Aí depois desse processo, a gente, né, esse ano vai ser o primeiro, mas eu espero que tenha sempre, pós o lançamento dos temas, a gente vai, e é o que a gente vai inserir dia 27, é o lançamento oficial. Pós cada uma já ter seu tema já divulgado, a gente lança esse intuito dessa abertura dos festejos juninos de São Vicente. Porque após isso, eles já estão ensaiando a todo vapor, desde março, né? Tipo, acabou o carnaval, eles já começam a ensaiar. Fevereiro, março, abril, estão ensaiando. Chega em maio, eles já começam a fazer também as suas festas de apresentação do que eles ensaiaram durante Como esse se fosse uma tempo. preparação já para as juninas, né? Exatamente. Então, é outra festa, é outro momento de arrecadação. Porque é nesse processo de arrecadação que eles vão comprar a sapatilha, terminar a fantasia, a roupa, entendeu? Então, tem toda essa conjuntura de arrecadação primeiro, esse passo de arrecadação, para depois realmente fazer mão de se colocar como um produto, né? Para festas temáticas juninas, seja na região ou até em São Paulo, Minas, eles viajam muito para Minas Gerais, viajam para o Rio de Janeiro, eles viajam o tempo todo. E aí tá um ponto de resistência, como eu estava falando. Quanto isso é gratificante para um jovem, uma criança, se ver ali pertencente a uma comunidade junina e se colocar com possibilidade de fazer uma viagem que há muito pode ser caro fazer essa viagem para Minas Gerais. O quanto pode ser caro para esses pais, né, desse jovem, pagar uma viagem para Minas Gerais. Mas ele, participando de um grupo, de uma quadrilha junina, ele pode vir até essa oportunidade de fazer uma viagem, sabe? Então tem todo esse lugar também de valorização do ser. Pô, legal. E, pô, interessante entender que vocês chegaram a ter essa dimensão, esse tamanho todo, trabalhando sozinho, sem ajuda, arrecadando, né? Nesse primeiro recorte. Hoje a gente já tem uma outra maturidade, um outro olhar e um outro cuidado também com a junina. Tem uma questão aí por trás que eu não gosto muito, que são Polêmica! que são os padrinhos, né? São Os padrinhos mágicos? os padrinhos, os vereadores que tendem sim. a apadrinhar quadrilha X, quadrilha Y. Particularmente, eu acho que isso é uma perda para o movimento como um todo. Cada quadrilha tem seu padrinho de estimação, é isso? Acho que nem todas têm, Nem mas a todas maioria, têm. né, as maiores têm. Tem. O que é isso que eu critico? Porque algumas que não são tão vistas, né, como potencial, às vezes ficam de fora desse padrinho, sabe? Então, Entendi. eu acho que enfraquece e pode possibilitar que essa junina possa não existir mais. Acho que, né, na minha visão, né? Posso estar equivocado também. Mas eu vejo esse lugar, esse recorte cultural aqui de São Vicente, que pode ser um tiro no pé, digamos assim. Sim. Porque eu acredito que se o movimento se entender como um movimento e todas as juninas se fortalecerem, pode-se buscar recursos públicos de forma conjunta para o movimento. Atualmente existe na Alesp, né,
a gente conseguiu, através de assinaturas, um decreto-lei, ainda está em processo de votação, né, na verdade, a apresentação dessa lei, que é a Lei de Transformação Vicente na capital das quadrilhas juninas do estado de São Paulo. Vai ser um ganho, né, uma visibilidade, uma possibilidade de, quando você for escrever um projeto, você conseguir colocar isso como feito. Dizer, olha, na minha região existem tantas quadrilhas tão boas e a minha faz parte. E existe uma lei no estado de São Paulo que diz que São Vicente o é, né? Então, isso abre os olhos, por exemplo, de empresários, de outros políticos que podem também destinar recursos para essas juninas, mas não para uma junina específica, como assim eu critico, mas sim para o movimento como um todo, né? Esse ganho pode se tornar realidade nesse sentido, sabe? Maravilha, Jackson. E você disse que as juninas de São Vicente são as maiores referência no Brasil. É E qual? no eixo, olha o recorte. Olha o recorte, opa. Fora do eixo norte e nordeste, nós somos Tá referência, certo, tá né? certo. Nas nordestinas ainda Mas são. não deixamos de ser referência, somos os Não. maiores. Vamos deixar aqui, somos os maiores e ponto. Enfim, mas qual o diferencial? O que que você acha que diferencia a gente das outras quadrilhas para a gente ganhar essa notoriedade assim e ser tão especial perto das outras? Eu acho que o tempo, né? O tempo e a experiência o faz, né? A expertise de fazer quadrilha junina. A busca também por conhecimento. Os diretores, eles pesquisam muito, viajam, vão beber da fonte do Ceará, por exemplo. Então trazem novidades. A galera que também coreografa é muito boa. O pessoal que faz os bastidores são bons. Às vezes são muito mal valorizados financeiramente, e tudo mais, mas fazem com tanto carinho e amor que você vê o movimento crescer. E ainda também tem a não a cultura em outros lugares não ser tão forte como aqui é, né? Quando você vê realmente, ali na Vila Margarida tem uma junina, também vou montar a minha. Então é possível fazer. Quando você vê pipocar em vários pontos, né? Em vários territórios da região, mais de uma, incentiva outras a acontecerem e a surgirem. Hoje a gente tem essas 10, né? Mas pode vir a surgir outras. Em São Paulo, por exemplo, recentemente já surgiu mais duas. O que é um ganho para o movimento como um todo. Nesse sentido de as juninas ganhar essa proporção de se comparar ao carnaval, você acha que é um caminho natural que foi acontecendo ou que ao longo do tempo vocês foram vendo a necessidade de incrementar mais, crescer mais, engrandecer mais o evento, assim, a festa? Como que funcionou? Assim, eu não acho que o comparar o carnaval é muito mais na forma de se Sim, pensar eu falo no nesse todo, sentido, né? nesse sentido de se preparar o ano inteiro, Isso sim, as roupas, isso. né? Tipo, já não é aquela coisa tão simples, né? Não. De ser a galera da comunidade mesmo. Aí já é uma coisa bem maior, Mas a né? gente também tem os caipiras aqui, que é a Andy Angel, que são aí uma quadrilha que é muito mais próxima do tradicional, ainda usa chapéu de palha, Mas mas ainda é é o tão mesmo boa tema? quanto. É o mesmo tema, a noiva, né? É, Olha a cobra. É a mesma coisa ainda? não, quando se pensa num tema, vamos supor, Paixão Caiçara pensou no tema X. Ele vai trabalhar a pesquisa em cima. Deixa eu me lembrar aqui. A da tradição é mais difícil. A tradição foi a campeã do ano passado. A Tio Cris é no voo da Asa Branca, né? Uma viagem pelo São João. É um tema, um recorte muito mais tradicionalista. Então, é uma pesquisa muito mais ali de base naquele lugar. Só que a teatralidade, o trabalho de teatro, que começa desde a entrada, né, desse movimento para contar a história, até chegar realmente ao ato do casamento, ele precisa ser coeso e estar de acordo com todo aquele trabalho de desenvoltura, de dança e tudo mais. E trazendo novamente músicas regionais e tudo. Pode até trabalhar, por exemplo, um tema que você gosta muito, que é o rock. Sei lá, fala um cantor aí que tá na sua cabeça, um cantor X. Sei lá, João Mineiro e Marciano. Não, Vai, fala do... não, um cantor de rock. Pode ser o Kurt Cobain, vai. Só Não pra sei nem gente... quem é, mas tá valendo. Não, mas você pode sair da casinha de não pensar num tema tão tradicional, né? A Andy Angel hoje, esse ano, vai trazer os 7 pecados capitais. Não é um tema nordestino. Mas sempre termina no casamento? Tem que ter sempre esse contexto ou não necessariamente? Depende muito do edital que cada junina vai participar, do concurso que ela vai participar.
E assim, geralmente sim, termina no casamento. É o ponto máximo das juninas. No Nordeste se faz isso. Se faz toda a teatralidade até o momento do casamento, que é o ápice do festejo, né? Tudo mais. Mas pode dar-se continuidade a outro momento, mas tem que ter o casamento, tem que ter o noivo e a noiva. Mas o edital de chamamento de um concurso diz muito do que se espera daquela junina para poder ser campeã. Pode ter o casamento, mas às vezes não leva a ponto ter aquele casamento, sabe? Não vai ser o casamento que vai estar em voga. O cenário, vai muito do edital. A roupa, a dança, a música e esses outros aspectos são mais levados em consideração. Mas o casamento, sim, é um ponto máximo da junina ainda, né? E como que o público recebeu essas mudanças? A galera recebeu bem? Eles estranham a princípio? Como que funciona? Você fala de ser realmente um quadrilha show? É um É showzão, um é. show. Eu acho que é um ganho, né? Porque leva também a pessoa que não tem. Por exemplo, São Vicente a gente não tem teatro físico. Não sei se você sabe, né? Acho que Sim. a gente não tem um teatro físico. O quanto é gostoso e também tem essa memória afetiva você ir para um arraiá, né? O quanto o cheiro da comida, Sim. né, te remete a um colo fraterno, materno ou até de vó, né? O quanto é esse aspecto de você ir para um arraial, um lugarzinho assim, você traz essa memória afetiva, né? E quando você vê essa mudança nas juninas, principalmente nos campeonatos, é um ganho, porque eu acho a coisa mais linda. Eu geralmente gosto de sentar na lateral da arquibancada. O último ano não, porque fui o apresentador, né, oficial das juninas, do campeonato, mas nos outros anos eu sempre ficava próximo à saída das quadrilhas juninas, porque eu gosto também de ver o fervo e a dificuldade que elas passam atrás dos bastidores, né? Mas com relação ao espetáculo em si, na frente, para quem tá à frente assistindo, é grandioso. É uma Broadway, né? Tipo, é uma Broadway nordestina, se você pensar, porque traz fumaça, fogo de artifício, o inesperado acontece, a magia do teatro acontece, a música é envolvente, eles dão a alma quando eles gritam, eu acho que, não sei, gente, eu sou suspeito. Eu amo a paixão que cada um traz, sabe? E, novamente, eu amo também o aspecto dos bastidores. O quanto o ser humano é transformado nesse sentido. O quanto eu já vi várias histórias, não é só uma, de muitos participantes, muitos integrantes irem para os ensaios, por exemplo, às vezes pelo lanche que a quadrilha vai fornecer. Isso é real, não é história para boi dormir, sabe? Tipo, deles irem quando você pensa assim, por que você dança? Ninguém vai te responder, eu danço por dançar. Às vezes ela dança para não pensar na depressão, para ela socializar, para ela interagir com outras pessoas, sabe? Para ela talvez não se deixar levar para um lado do submundo, do crime. Eu tenho certeza que são esses lugares de valorização da vida, né, do ser humano em si, que me atrai cada vez mais, principalmente no fazer quadrilhas juninas, sabe? Por isso que eu sou tão apaixonado. Nossa, que bonito. Agora eu fiquei até empolgado mais ainda para poder conhecer Viu? as Ah, juninas, né? E deixa eu te falar, e se, por exemplo, fui lá assistir a Junina, falei, nossa, mano, realmente é uma Broadway nordestina aqui, uma superprodução, e eu quero me tornar ali, fazer parte das Juninas. Eu, como um ser humano comum, não sou ator, não sou bailarino, eu posso participar? Como é que funciona? claro que sim, todo mundo pode. Tem muita coisa por trás das juninas, né? Os staffs que organizam a parte do cenário. Tem o pessoal que realmente coloca a música certa na hora certa. Você, como músico, vai entender muito mais da mesa de som. Pode ajudar nesse lugar. Eu acho que tem esse lugar. Acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Mas, assim, pra dançar mesmo, tem que ter remeleixo ao show. E pelo jeito você é meio duro, né, Sou querido? meio durinho. Ó, o forrozinho desenrola, viu? Vai. Tem sangue nordestino também, pô. Ai, no dois pra lá, dois pra cá, não serve pra Não, tem um Junina. remeleixo, tem um remeleixo. Mas, enfim, é, Ai, perdeu a linha, perdi a gente. linha, perdi a linha.
Foi falar do, O Remeleixo, do Remeleixo, eu perdi a linha. Mas vamos voltar pro foco aqui. Uhum. E como você acha que dá para usar essas temáticas, né, do nordestino, né, e como você citou aí, às vezes a dificuldade que a pessoa pode passar, tá indo participar ali, tem até a falta de alimento em casa, para você tocar nessas causas, nesses pontos sociais, você acha que dá para utilizar também as juninas nesse ponto? Sempre dá. Sempre dá. Ah, no recorte de você falar de um tema muito mais tradicionalista, por exemplo, como eu falei do tio Cris que traz aí no voo da asa, esses são temas desse ano. Então talvez nem seja o que eu tô pensando, porque eu também posso errar, mas assim, eu imagino que no recorte venha se falar da diáspora nordestina. Vocês falam outro nome, migração. Ai, migração nordestina. Quando você fala no sofrimento, você fala realmente de uma denúncia, de que não foi simplesmente eles vieram porque eles não tinham o que fazer lá. A seca, ela foi proposital. A seca do Nordeste, ela não é algo natural que Foi aconteceu. proposital? Sempre foi. É sempre falta de governança, né? Porque hoje em dia não tem mais seca. Cadê a seca do sertão? Mas você acha que é nesse sentido de fazer o pessoal sair de lá e vir para cá? Não, pelo descaso do ser humano mesmo. Por não olhar o nordestino como ser humano, né? E aí só trazer para o capitalismo, o capital para o Sudeste. É um recorte, mas uma crítica, né? Onde estavam, né, na década de 80, de 70, os nossos políticos que não olhavam pelo nordestino? É uma denúncia nesse sentido. E dá para falar sobre isso. Mas a gente traz aí, trazendo aqui para as quadrilhas de São Vicente, e novamente são quadrilhas que estão imbuídas dentro da periferia. Se a gente for encontrar, a gente encontra em territórios mais periféricos as juninas. Você não tem no centro de São Vicente uma quadrilha junina se formando. Você não vai ter nos polos mais, né, mais elitizados uma quadrilha junina. Não tem, não existe. Então é um ponto de resistência por si só. E trazendo esse recorte, a gente vê que é uma quadrilha junina que se envolve e os próprios pensadores desse tema e do desenvolvimento dessa pesquisa vão ter esse olhar muito mais engessado numa cultura mais sudeste e não tão nordeste, vendo as dificuldades que o nordestino já passou. Não estou falando que hoje não exista, mas é bem menos. A gente tem uma outra realidade cultural também no Nordeste. Mas falar assim, vai ser um olhar dessa temática, de trabalhar essa temática com o olhar de de alguém que mora aqui na região da Baixada. Não vai ser o mesmo tema que, por exemplo, se a gente fosse trabalhar o mesmo tema lá no Nordeste e aqui, certamente iam sair coisas extremamente opostas ou diferentes. Talvez até próximas, mas assim, no sentido de que a realidade nua e crua dessa periferia daqui é diferente da periferia de lá. Você entende? Tipo, é um povoado, que são casas, aqui às vezes são prédios ou outras construções, né, nesse sentido. E eu acho que sim, dá para trazer denúncias. Acho que a própria música nordestina, o forró, sempre teve presente. A gente tem, por exemplo, João do Vale, não sei se você conhece, que era um preto retinto, que na década da ditadura trouxe várias denúncias, junto com Chico Buarque, né, de Holanda. Então você tem aí uma questão muito mais aguerrida de pensar que ele falava realmente que os coronéis faziam proposital a falta de verba para a região, para deixar no cabresto eleitoral aquele povo. Então você tem esse lugar de denúncia. Quando o João do Vale canta Carcará, ele não está falando que é do Carcará ave, está falando do coronel que fica ali para matar de seca e de fome o nordestino propositalmente, sabe? Então você tem toda essa questão aí por trás também para se pensar que se faz denúncia de forma diferente quando a gente fala. Quando a gente traz para cá, para a região, ainda não se faz tanto a denúncia quanto eu gostaria de ver, mas se faz ainda um pouco de denúncia, assim. Olha aí, fica aí a deixa, né? Quem sabe nas próximas juninas Ah, denúncias. eu gosto de pensar nessa coisa, porque são pontos culturais muito fortes. Quando você vai para um território periférico que uma junina né, tá inserida, você tem uma realidade muito nua e crua, né? Eu tô com dedos para falar sobre isso, porque é difícil assim você pensar. Mas sim, vai ter uma boca
crime ali próximo a ele, né? A realidade. Sim. Não que hoje não tenha no Nordeste, mas aqui a gente vai ter muito mais, né, mais fácil, mais tático. E esse ser humano indo para um ensaio tira a visão desse, né, dessa outra realidade, tentar abraçá-lo e levar para o crime. Você entende? É nesse Entendo. lugar também. Eu acho que salva vidas nesse lugar. Ou você acha que a cultura não salva, Com certeza. né? Tipo, A arte, a cultura como um todo, né? como todo. A música, a dança, Todos o os teatro, como você também é um ator formado aí, né? Um mestre junto com Platão, não é? Um abraço para Platão Capurro. Um abraço ao nosso mestre Platão. E, caraca, eu tô perdidinho hoje, não sei o que tá acontecendo. Acho que tô tão conectado no que você tá Ai. falando que eu tô me desviando meu pensamento, né? Acho que é os movimentos teatrais, né? Vocês falam muito Eu com falo o como. corpo Aí você também, tá né? acompanhando minha mão, eu vou Tô parar aqui. acompanhando. Não, mas é maravilhoso, continua. Mas eu vou entrar então eu vou falar Não, mais eu já- de algo que eu gosto muito, que tem muito nesse recorte, principalmente aqui no Nordeste, mas as juninas fazem com muita excelência, que é dar protagonismo, por exemplo, à comunidade LGBT. Né? Vou trazer para esse ponto que eu acredito que Se eu seja. te falar, cara, isso que eu ia perguntar a você. Gente, falando. Depois do remelexer, ele perdeu até a língua. É, Eu acho, não, a gente, se tem, né, esse lugar. A gente tem, por exemplo, competições de rainhas da diversidade. A gente tem, novamente, dentro desses recortes periféricos, quadrilhas juninas que respeitam, acolhem e se fazem transformadores de indivíduos. Eu tô falando de indivíduos enquanto formação. Não encorajando a pessoa a ser o que ela não quer ser, mas dando possibilidades delas serem quem elas realmente se veem ser. Por que que eu digo isso? Por exemplo, esse ano a gente vai ter na quadrilha Tia Valdelice a primeira rainha trans da Baixada Santista, que é a Lala. Então, eu tô arrepiado porque é um ganho para a comunidade LGBT, que sempre se fez presente na quadrilha juninas e que sempre foram aceitas e respeitadas, né? Salve algumas brincadeiras e tá tudo bem, porque dentro do contexto de você ter intimidade vai ter uma brincadeira ou outra e você vai coisando, mas o acolhimento da comunidade LGBT é muito grande, principalmente de meninas trans e travestis da região. E hoje, né, esse ano, a gente vai ter a Lala, que vai ser a primeira rainha trans. E ela tem uma desenvoltura, uma beleza, uma leveza maravilhosa. Ela também faz parte da Barca, né? Vai estar sexta-feira estreando o seu espetáculo. E a Lala, ela merece esse título porque conquistou, né? Mas também só conquistou porque alguém deu a possibilidade, né? Deu a abertura para que ela pudesse sonhar e dizer: eu posso chegar ali, eu posso fazer acontecer, né? Eu acho que isso é fantástico, sabe? Enquanto transformação do ser. e você acha que o público vem recebendo melhor o pessoal dessa área da diversidade, o pessoal trans, o pessoal gay? Sim, eu ainda acho que por ser esse lugar de ter a teatralidade, de ser permissivo sonhar e apresentar algo lúdico, é mais fácil você e também eles começam a se autoproteger, né, enquanto formação. E também começa também a formar. A gente tem a Kimberly. A Kimberly é da... Onde, Angel? São Pedro. E ela hoje é maquiadora, né? Você vê o quanto é um ganho. Além de ser brincante, de ser dançarina da quadrilha da São Pedro, ela também se tornou a maquiadora oficial da Junina, que é uma profissão, a maquiadora, né? Você também tem essa possibilidade de dar empregabilidade para uma pessoa trans. Então, não tem como não ser esse lugar de acolhimento, né? E não tem como não ficar feliz de falar da Junina como um todo, até mesmo de resistência negra. Olha os recortes que a gente pode fazer quando você começa a olhar a Junina a fundo. Também é um recorte de periferia, como eu falei, um lugar de salvar vidas de uma possibilidade de um local de tráfico, e você também tem aí uma resistência muito forte do povo preto. Porque também tem esse destaque de pessoas pretas. As músicas, Jackson do Pandeiro, que é né, o próprio João do Vale, que era um preto retinto,
O próprio Luiz Gonzaga, que era um homem negro, não era preto, mas era um homem negro, né? Que é a diferença. Então você tem aí a comunidade preta muito bem representada dentro das quadrilhas juninas e, novamente, dentro desse lugar de recorte de território periférico. E vocês têm algum projeto voltado com ponto fixo para áreas periféricas, por exemplo, Parque das Bandeiras, a gente vai ter sempre rolar ali, como você citou, o Jockey Club, ou é sempre rotativo? Nunca tem um lugar específico ali, uma sede onde sempre vão acontecer as juninas, na periferia, eu digo. Amado, deixa eu te contar uma história pra te falar. Não tem a sede. Esse é o problema. Nem todas têm sede, né? Às vezes tem um local para guardar os vestidos anteriores, né? A tia Valdelice tem a sede, mas é alugada. Ela trabalha, eu nem sei a idade da tia Valdelice, mas não sei se acho que ela já é uma senhora já aposentada. Mas ela trabalha como faxineira para Junina. Caramba. Ela trabalha para isso, né? Hoje, quem tá como, não sei se está como presidente, mas está à frente, é o neto dela, que foi criado nesse universo junino. Não tem como fazer essa rotatividade, porque assim, no geral, o presidente ou quem montou aquela quadrilha junina é daquele território, né? É do jockey. Mas nunca houve uma conversa assim entre os líderes para unir tudo ali e ter por exemplo, ao invés de ser uma organização, todos se reunirem e ser de forma rotativa, mas em pontos fixos ali, em lugares Não, fixos? nunca houve essa conversa, mas interessante, nunca... Então, porque todo mundo Entendi. ganharia, né? Isso se pensa também o pessoal da capoeira, né? De ter um ponto onde todos os mestres possam colocar, né? Ter uma sala, alguma coisa assim, para colocar seus atabaques e seus berimbais e ser um ponto de capoeira, né? Acho que ali na praia, ali, não sei. Isso eu já ouvi Sim, conversa porque, do pessoal da capoeira, agora da por junina exemplo, não. tem o poliesportivo no Rio Branco, seria um ponto. Aí Sim. tem uma sede aqui no Quarentenário, seria outro ponto. Entendi. Entendeu? E se Não, unirem, mas né? Os mas no líderes geral é ali. mais difícil, até porque os próprios integrantes geralmente também o é daquela comunidade, né? Então, até para Sei. deslocamento, o gasto é maior, assim, para os ensaios, pensando nos ensaios. Acho que fica um pouco inviável. Mas o que a gente trouxe o ano passado, a gente não, quem trouxe foi a FECOAJUSP, que é a Federação Paulista de Quadrilhas Juninas, do Thiago Balão. Ele trouxe para aqui, pro parque, né? Parque ali, né? Rio Branco, aquela praça do Rio Branco, sabe? Ali, Sei. ele, Acho ela, que deve ele, ser o poliesportivo mesmo, né? é, Aquele espaço isso, ali. isso. Ali ele fez lá o Ah, arraial. bacana, seria perfeito, né? Maravilhoso, foi fantástico, né? Teve palco, teve Ó, que legal. expositores na lateral com comida típica, fantástico, com shows. Todo mundo ganha, E né? Os dentro comerciantes do locais, né? Os total, expositores, né? total. É isso que eu falo. Quando eu falo que o evento da quadrilha junina é o segundo maior, porque você tem essa possibilidade de toda vez que pipoca um arraial num bairro, sempre o entorno Mas vai algo tão ganhar. grande, falta que o olhar público, é o desinteresse mesmo. Porque vai movimentar muito, né? Sempre movimenta a cena e a economia do local, não tem como. Até a pessoa que vai vender alguma coisa vai ter que comprar Ah, com certeza. em algum lugar para construir, né? Para fazer comida, alguma coisa E assim. assim, algo tão popular que eu compartilhei no meu status esses dias aí, e vários clientes me chamando e perguntando quando é que vai ser, onde que vai ser, né? Eu falei, pô, um amigo que tá organizando, né? Então tem realmente um grande interesse, né, de muitas pessoas, né, em participar. Eu acho que falta trabalhar o ego polêmico. Acho que falta trabalhar o ego, novamente, Jackson, né? Eu penso que o movimento, quando começar a se entender como um movimento forte e não pensar só na sua junina, ele vai ganhar mais espaço, mais visibilidade, mais mídia, como um todo. A gente tem que estar o tempo todo, não só nas épocas juninas, mas épocas como essa, que antecedem, falando sobre isso. Por mais que eu repita essa mesma fala, que somos os maiores, que a gente tem 10 quadrilhas juninas, grande porte, as mais antigas, que a gente é polo cultural e tudo mais, mas eu não posso falar só uma vez, eu tenho que falar sempre, porque outro ouvinte vai se fazer presente. Em todos os 4 cantos. Você não conhecia esse universo. Não conhecia. Imagina a força de ser a primeira cidade do Brasil e a maior nas juninas, né? Uma das Exato. maiores do Brasil. Se juntar as duas ideias, né? Dá para Exatamente. fazer algo enorme. O ano passado a tia Valdelice trouxe como tema São Vicente também, foi fantástico. Tá vendo? Dá para trabalhar temas bem, não só no Diversos, eixo né? nordestino, dá para trabalhar temas diferentes. Legal. E voltando ao tema do LGBT, que é mais as diversidades aí, você acha que dá para avançar
a ponto de criar temáticas voltadas para esse assunto nas juninas? Por que não um casamento LGBT em Pois é, cena? olha aí, ó. Gosto da possibilidade. É, E vocês já pensaram em algo? não, eu não faço parte de nenhuma junina, tá? Amo todas. Convidou, tô indo. Chamou, tô chegando. Amo, de paixão. Estive acho que só não fui em nenhuma festa tema porque eu tava de plantão. Mas em todas as festas temas eu fui. É, eu acho que ainda não tá no momento. Não sei como passa, o que que passa na cabeça de um presidente ou da diretoria para se pensar o tema ou como trabalhar a teatralidade do trabalho deles, mas eu não sei como é que o público ia receber um casal homoafetivo casando em Será? Mas você cena. acha que mesmo hoje em dia ainda tá nesse pé aí? A galera tem tanta dificuldade de entender o Eu, tema? a- eu, eu enquanto, né, trabalhador da arte teatral, quando você fala num teatro que vai ter um casamento gay ou um beijo gay, nem todo mundo vai assistir. E a junina, querendo ou não, se vai para espaços públicos, né, ruas e tudo mais. Não sei como seria essa aceitação. Tenho minhas ressalvas. Não, confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Quer dizer, não como posso, já tinha pensado em fazer, É, mas não nesse lugar de pensar o que é que o porque, outro vai olhar. Eu acho porque difícil, o eu acho tema é bem. casamento, um casamento gay. As pessoas teriam dificuldade de entender que existem casais gays? Qual que é a dificuldade de entender, né? É, alguns não entendem, alguns. Porque assim, ó, vamos supor, aí cria um tema ali, esse ano, as juninas, o tema diversidades, aí vai contar a história do negro, do periférico, aí vai falar dos LGBTs, dos gays, enfim, uma hora tem que entrar nisso daí, não é verdade? Gostaria que fosse mais a fundo, E tem que assim. confrontar também a galera para se acostumar com a ideia, Ai, né? roqueiro, Não tem novidade roqueiro já nenhuma, quer. né? Ah, pô, o roqueiro já quer bagunça já. Vai, continua no rock. Tô bagunçando tudo, Jackson. Já não volta mais, Não, né? não, mas eu entendo sua provocação. Acho que é um tema para se pensar. Acho que dá para trazer elementos, né? Se traz nesse lugar que eu falo dos meninos se vestirem de meninas, né? Não necessariamente mulheres trans, como elas se veem, mas tem também gays cis se vestidos de meninas só nas juninas. Hoje a gente tem na própria parte do teatro essa troca de papéis, que é bem aceito, porque fica no cômico, fica naquele lugar confortável de assistir. Mas essa provocação de ter um casamento, mas ser levado a sério, porque também não adianta fazer chacota, porque aí eu sou o primeiro a criticar. Não adianta colocar lá também um casal e eles casarem sei lá, e ficar uma palhaçada ou é, caricata demais. Isso vai me irritar. Isso eu não, já acho que é errado. Porque senão isso não é valorização da comunidade LGBT. Isso é Sim, com diminuir certeza. toda a nossa trajetória, né? Há pouco tempo a gente ganhou o espaço de poder casar. Então respeita nossas Com conquistas também, certeza. né? Mas eu vejo que ainda não é nem as próprias juninas, mas o público em si ainda não está preparado para um embate como esse. Novamente, lembrando que a gente não leva as juninas só para espaços privados ou fechados como um teatro, mas o céu aberto, né? É Sei, livre nesse lugar, sei. sabe? Mas é legal também já ir educando a galera, e acostumando eles com as ideias, porque, né, o mundo anda pra frente, Opa! né? E não tendo, vai ter casamento sempre, vai ter. Pois é, exato. Em quadrilha ou não em quadrilha, né? Sempre vai Vai ter do ter. mesmo jeito. Eu tô casado há 17 anos, há 16 eu tô tentando separar. Jackson, Fale. no início do podcast você falou sobre algumas companhias, né, que fazem acontecer a cena das juninas aqui em São Vicente. Eu queria que você falasse novamente quais são as principais, né, da força que elas têm e a importância que elas têm nesse cenário para continuar acontecendo e manter vivo, né, as juninas até hoje, mesmo com cada um com a sua diferença ali. Vou te matar, se Você eu acha? esquecer um, vou me matar. Todas as Não, juninas. não Ah, precisa então falar vamos. todas, mas Não, vou vai, as tentar. Vou principais. tentar. A Corte Francesa, Tralalá, né? Tralalá é uma quadrilha jovem, mais de adolescentes, mas com um potencial fantástico. Tem Paixão Caiçara, Tia Valdelice, Tio Cris, São Pedro, Tradição, Tia Tânia.
Deuses de Salem, esqueci alguém. Andiene. Olha, obrigado, A legal. vozinha do Ale. Viu? Acho que é isso. Foi 9? Falta uma. Que isso, são quantas ao total? Ai, pra mim são 10, gente. Calma aí. O 10 é minha cabeça. Ai, vamos ficar na 9. Daqui a pouco eu lembro alguém. Pergunta ao Lulu. Tá certo. E Mas cada um com sua particularidade, né? Eu gosto muito de ressaltar que a Andy Angel, ela tem essa coisa mais de caipira, eles, né, usam chapéu. A tia Valdelice tem uma coisa muito mais família. vou montar uma dos roqueiros. Né? Ai, por favor. Por exemplo, a Paixão Caiçara, eu acho que na sua maioria são casais héteros. Isso é bem pouco, assim, no geral, os dançarinos. Na minha visão, né? Também não conheço, nunca perguntei a sexualidade de ninguém, mas assim. Parece, né? Ai, se não são, escondem bela. Mas acho que a maioria é hétero, isso é muito interessante, porque você tem outro movimento de corpo, sabe? Aham. Nesse lugar também, assim. Eu acredito que o homem hétero, por mais que sejam dançarinos, são bons, são muito bons. A Paixão Caiçara é muito Qual a boa. diferença? Dança mais durinho? Qual... Eu acho que tem um outro trejeito, saca? Não é um Entendi. durinho, mas não é um duro de ruim, mas tem uma outra Uma pisada. postura diferente, né? Tem, não olhar assim, mas não todo. Entendi. Não é nem bom nem ruim, é no sentido de que é um pouco diferente a quem olha. Entendi. E no campo das ideias, assim, vamos sonhar um pouquinho. Bem, Se você pudesse montar o Dream Team da quadrilha, como seria a junina perfeita? Tipo assim, vai. ai, meu Os Deus. artistas top, o cenário, o melhor cenário que você pudesse imaginar, como você faria isso? Olha, eu gostaria que tivesse espaço para apresentação aqui na região, tá? Vamos pensar. Acho que o cenário perfeito agora que a gente está tentando construir é a gente ter um espaço realmente fixo, como você falou, mas com uma visibilidade boa. Que seja dentro dos dois territórios, principalmente aqui, né, na área continental, quanto lá na área insular. Que seja na praia, já que a gente tem também lá a construção da arena para a apresentação da encenação, por que não uma arena tão grandiosa quanto, né? E tão mediaticamente quanto, e talvez a gente precise, nem que seja uma TV, mas a TV Globo. Porque lá no Nordeste a gente tem ao vivo essas apresentações na TV, na Globo Nordeste. Toda vez que tem um campeonato, tem a transmissão ao vivo. Aqui a gente não consegue, sabe? Essa visibilidade e esse ponto midiático, assim, tão grande quanto a própria encenação. Que eu ainda acho, até estava discutindo com o presidente Leandro da quadrilha Paixão Caiçara, que se a gente for a fundo pela extensão de tempo que as juninas se apresentam, não só aqui, mas em outros lugares, e pela quantidade de público que assiste às quadrilhas juninas, se a minha narrativa não já está errada e as quadrilhas juninas já são a primeira, né? O primeiro festival, a primeira grande evento da cidade de São Vicente, no sentido de público assistente, sabe? Que assistem mesmo. Porque eles rodam os quatro cantos da Baixada, fora São Paulo e tudo mais. Somando a quantidade de público que assiste, não sei não se já ultrapassa a quantidade de público que assistiu, por exemplo, a encenação do ano passado. Você entende? Olha que maravilha. Ou seja, é capaz que estejamos já à frente da encenação. Porém, ainda pela história da encenação, que eu nem sei quantas andam. Quantas? 44? A quantidade de anos das juninas. Mas sendo a encenação ali na praia, a valorização dela é muito maior. Eu não estou desmerecendo, né? Não tô diminuindo o trabalho de ninguém, mas assim, comparando-as, também temos juninas de 40 anos. Cadê os investimentos dessas juninas nesse tempo todo, decorrer desse tempo, né? Olha só, tá certo. Verdade, tem que cobrar, aproveitar o espaço aí. Já faz um corte logo, cadê a verba para as juninas? E para o público que está assistindo a gente agora no podcast, quer se envolver, conhecer, adentrar esse universo das juninas aí, qual conselho que você deixa? Por onde começar? Ah, faltou tibola. Tibola. Ai, tá vendo? Ó, falei que você botava. Mas só bola mesmo? Não falta mais nenhuma? Não, Então agora tá certo. só, já foi. Tia Bola. Tia Bola. Como adentrar? Como adentrar nesse mundo das juninas? Eu acho que se permitindo, né? Sempre tem workshops, sempre tem a necessidade de renovação de quadrilhas juninas.
O ano passado, esse ano a gente teve uma perda, particularmente, novamente, eu vou pedir encarecidamente para nossa secretária Nívia, querida, amada, repense e vamos refazer o nosso festival de quadrilhas juninas estudantis, porque a gente perde quando a gente não adentra as escolas. A gente perde formação de público. A gente para de formar novo público para assistir às quadrilhas juninas. A gente para de formar novos brincantes de quadrilhas juninas. Quando a gente para de adentrar as escolas. Querendo ou não, São Vicente tem um problema muito sério que é recorrente e não é segredo para ninguém, que são os assaltos, né? Os furtos de cabeamento, panela, às vezes, comida nas escolas públicas. Eu tô mentindo. Sempre, vira e mexe, esse 40 graus. Pode falar aqui, você pode falar. Mas é recorrente. E quando você leva, por exemplo, que você estava falando até sobre sedes das quadrilhas juninas. A gente tem uma lei municipal que é essa questão do espaço das quadras das escolas no final de semana serem cedidos para juninas ensaiarem. É um ganho, porque vai ter movimentação na escola no final de semana onde não tem aula, né? Você leva a comunidade, você leva as famílias para dentro das escolas. Nesse contraponto, assim, a gente também tem, quando a gente pensa nas competições de quadrilhas juninas estudantis, dentro, a gente traz os fazedores de quadrilhas juninas profissionais para ensinar os alunos, né? E aí formar suas quadrilhas juninas de cada escola. E o ano passado foi a coisa mais grandiosa que eu já vi. Eu fui jurado do ano passado, chorei igual uma criança, me emocionei. É lindo quanto eles se envolvem. E aí você envolve toda uma comunidade. Quando você pensa numa quadrilha junina estudantil, você pensa nos pais, no pessoal da limpeza, o pessoal que trabalha, os professores, coordenadores se envolvendo para pensar na roupa, para pensar no cenário, né? Além dessa ligação com outras juninas, né? Com os pessoal que vai lá dentro ensaiar com eles. Então, você tem essa troca cultural muito forte. E novamente você atrai famílias e a comunidade para ir para dentro das escolas trabalharem isso. E o ganho que essas crianças têm, né? Seja a teatralidade, a dança, a arte, a possibilidade de se apresentarem para um público grande, né? Porque se você ensaia, você quer ser visto, né? Então é fantástico. Foi o quarto ano da competição estudantil e esse ano, infelizmente, a gente não vai ter. Que particularmente Nívia, eu acho uma perda. Que é isso, hein, Nível? Repense. Jackson, pra gente finalizar, meu irmão, qual a lembrança mais bonita que você tem de uma festa junina? Assim, que você tem guardada no seu coração? Ai, meu Deus. Eu tenho. Minha mãe, além dela ter sido dançarina de quadrilha junina, ela foi de reizado, né? E acho que a lembrança mais bonita que eu tenho foi minha mãe ensinando alguns passos para minha irmã, e aí eu tentando também fazer os passos e ela se permitir deixar eu ser quem eu queria ser naquele momento, e não me taxar. Isso não é para você, isso não é para menino, isso, sabe? Essa lembrança é viva até hoje nesse sentido. Eu acho que e fora assim, você ir pra um arraial e não sentir o cheiro de comida e não lembrar do seu avô, do colo do seu avô, o milho, né? Tipo, as comidas juninas. Ai, que inferno! Agora tocou no coraçãozinho do Jackson. Socorro, emoção. Ai, gente, Mas que é isso, meu ódio. amigo. Então, quer dizer que tá enraizado ali, é de verdade, não é só um projeto, né, Não, cultural, é algo não tem nada muito a mais ver, não tem visceral, nada. muito mais Não tem, não. verdadeiro. Temos aí muita construção. É, nesse movimento, a convite do Lulu, eu também tô chegando, eu também sou novo, né? Tô conhecendo ainda, eu me coloco ainda como aprendiz das dificuldades que elas passam. Mas também não quer dizer que a gente está chegando, que a gente não tenha uma expertise em outros campos, que a gente não possa observar com maior veemência, o que talvez quem esteja dentro não consiga enxergar, né? Ou esteja tão engessado ou cansado, ou também, tipo, não enxergo assim. E tá tudo bem, gente. São só olhares, né? São narrativas. Nesse momento eu enxergo as Juninas com grande potencial, com
pontos culturais fantásticos e com fazedores de senso de pertencimento de indivíduos muito forte. Então, eu sou um entusiasta da quadrilha junina de São Vicente nesse sentido, sabe? Maravilha, eu já estou ansioso para chegar logo dia 27. Eu vou fazer meus passinhos, que você falou que gente, ó, eu vou gravar, gente. Espere memes. Eu vou tomar uns 2, então antes. A ideia do dia 27, né, nesse contexto, novamente, é mais para a gente atrair visibilidade para o movimento como um todo. Não é para uma quadrilha X ou Y, é para o movimento. Para a gente trazer os olhares da mídia, né, para que eles possam entender. Existe e é possível fazer cultura tradicional nordestina em São Vicente com qualidade, porque eles são muito bons. Não tem noção. Ana Maria Braga convida, sabe? Pra aparecer na TV. A gente tem a representatividade de São Vicente e a gente não valoriza tanto quanto, né? E às vezes só esperar o São João acontecer para saber, tem quadrilha ali. Não, saiba que o ano todo eles estão fazendo a quadrilha junina acontecer. E tem esses aspectos que eu falei por trás dos bastidores, né? O quanto a comunidade no todo ganha, se envolve e é isso. Tá certo, Jackson. Então, aproveitando a deixa aí pra gente finalizar, se você quiser passar as próximas datas dos eventos da Junina aí, de outros eventos também que vocês realizam, redes sociais, aproveita e já deixa o seu recado. Pois é, nós da produtora Vídeo Cultural, né, temos aí uma parceria junto com a Divulga Junina, que faz esse trabalho de excelência. Sexta-feira agora, o convite fica pra gente, lá no Palácio das Artes, em Praia Grande, a gente vai ter a gente vai ter o espetáculo Forró Bodó, a história do forró, a parte teatral, a direção é minha, e tem a parte da dança, que é da Abarca, e a assinatura é do Márcio, e a produção é do Lulu, né, o Fantose, esse aí que traz a assinatura do Divulga Junina. Mas dia 27, né, nesse aspecto, a gente traz aí a abertura oficial dos festejos juninos de São Vicente, né, um lugar onde a gente convidou várias autoridades para falar, para cortar tipo um laço simbólico, mas também vai ter campeonato de quadrilhas de brincantes, valendo premiação, porque é importante ter esse espaço de ganhos para que eles conquistem, né, a premiação para poder também terem o seu e também pagarem o investimento que acabam fazendo, né, na roupa e tudo mais. A gente vai ter uma banda de forró, que mais? Uma exposição também, a gente organizou uma exposição de tradição nordestina junto com algumas fotografias dos últimos festivais e algumas vestimentas para poder enaltecer a noite. E as redes sociais para encontrar vocês? Vídeo Cultural com W, @Vídeo Cultural, me encontram lá, todo esse movimento, @Jackson Bispo com H, de homossexual e de ser humano, e é isso. Então é isso, meu irmão. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Gratidão mesmo. Quero ver esse forró no pé, gente. Opa, pode esperar. Dia 27, galera. Fica de olho aí. Então é isso, família. Esse foi o Supernova Podcast com o Jackson Bispo. Obrigado para quem acompanhou até agora e até mais. Tamo junto. Está procurando um lugar para produzir o seu podcast? Então você encontrou. No Estúdio Quarentenário Mil Grau você vai encontrar um ambiente climatizado, equipamento de última geração para trazer qualidade no seu vídeo. E o nosso diferencial é que você pode transmitir ao vivo o seu podcast em nossa página para mais de 50 mil inscritos. Traga todo esse engajamento para você. Vem produzir o seu podcast no Estúdio Quarentenário Mil Grau.